Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Pela graça de Deus, estamos aqui para darmos início a mais um EBD da nossa querida igreja Assembleia de Deus em Icaraí. Temos estudado nesse trimestre o livro de Jó e hoje o tema da nossa quarta lição é o drama de Jó. Gostaria de mais uma vez te incentivar, meu irmão, a participar sempre da EBD e a convidar sua família, seus amigos a também participarem. A EBD é de extrema importância para nosso crescimento espiritual, nosso amadurecimento como cristãos e uma oportunidade maravilhosa de termos um tempo de qualidade com a palavra do nosso Senhor. Vamos orar, entregando esse momento ao nosso Deus, pedindo ao Senhor a sua direção na nossa aula de hoje. Oremos, meus irmãos. Deus querido, nosso Pai eterno, te louvamos, Senhor, te adoramos, rendemos graças a Ti, meu Deus, pois Tu és digno, Pai, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Te agradecemos, Pai, por este dia que o Senhor tem nos dado com vida. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que temos, Senhor, de ter acesso à Tua palavra, de podermos estudá-la, meditar nela, Senhor, e receber de Ti preciosos ensinamentos para nossas vidas. Pai, nessa manhã, Pai, te peço a Tua presença no nosso meio, Senhor, na minha casa, na casa dos meus irmãos, conduzindo, Senhor, esse estudo, Pai, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Fala, Senhor, aos nossos corações, que possamos, Senhor, receber de Ti o alimento, Pai, e o esclarecimento daquilo que Tu tens para nós nesta manhã, Pai. Toma minha vida, Senhor, toma a vida dos meus irmãos, ser conosco. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos fazer nesse momento a leitura bíblica de hoje. Eu aumentei um pouquinho do que está na sua lição, portanto acompanhe conosco. Vamos fazer a leitura hoje no capítulo 1, dos versículos 13 a 22, e depois do capítulo 2, do 1 até o versículo 10. Acompanhe conosco. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia. Seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles, quando os sabeus nos atacaram, roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia. O fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia. 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para lhes contar. Enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com esta notícia. Seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente, veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhes contar. Então Jó se levantou e rasgou seu manto. Depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus. Certo dia, os anjos vieram outra vez à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: Estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: Você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. E não perdeu sua integridade, apesar de você me ter instigado a prejudicá-lo sem motivo. Satanás respondeu: Pele por pele, um homem dará tudo o que tem para salvar a própria vida.
Estende tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó, sentado em meio a cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Sua esposa lhe disse, você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu, você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Meus queridos irmãos, acabamos de ler a calamidade que se abateu sobre a vida de Jó. A partir dessa situação, do drama vivido por Jó, temos a oportunidade de refletir a respeito do sofrimento e o modelo de comportamento que o cristão deve ter para a própria vida diante das adversidades. A realidade de Jó, muitas vezes, pode tornar-se um espelho na vida de muitos cristãos que passam por momentos muito difíceis, humanamente falando. Importante lembrarmos os ensinamentos de Jesus, que em nenhum momento negou que teríamos sofrimento na vida. Nesse aspecto, a grande diferença entre quem tem confiança em Cristo está na forma que se passa pelo caminho do sofrimento. Assim, temos em Jó um grande exemplo de fé e paciência diante das intempéries da vida. Como vimos anteriormente, meus irmãos, Jó era um homem extremamente bem-sucedido. Vimos nas lições anteriores que ele era o maior de todos os do Oriente. O respeito, a admiração, a riqueza e a prosperidade do homem de Uz contribuíram para a construção dessa imagem. O livro de Jó já havia destacado a sua riqueza e prosperidade, medidas pela grande quantidade de animais e servos a serviço dele. Relembremos Jó 1:3. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Na Almeida Revista Corrigida, diz o seguinte, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. A Bíblia deixa claro, então, que Jó era um homem bastante rico. O comércio e a atividade do campo eram as principais atividades em que Jó atuava. Ele possuía um grande rebanho de ovelhas e bois e uma grande frota de camelos e jumentos. Devido à sua grande riqueza, não são poucos os autores que igualam Jó a grandes industriais e empresários dos nossos dias. Se fosse hoje em dia, Jó certamente estaria na lista das pessoas mais ricas do mundo, e ele atuava também em diversos ramos da economia. Enquanto as ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil, os camelos e jumentos estavam a serviço do transporte de cargas. Jó também se destacava na agricultura, visto que possuía 500 juntas de bois. Junta de bois, queridos, é o nome popular dado a uma dupla de bois utilizados para desenvolver trabalhos de tração em atividades rurais, como, por exemplo, puxar um carro de bois ou arar o terreno para o plantio. O fato de que ele tinha tantas juntas de bois a seu serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terras, e não um nômade, como alguns autores supõem. Os rebanhos também ofereciam a proteína animal, bem como alimentavam a produção de laticínios. Isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo. Ele atuava em diversas frentes e empreendeu em diversas áreas. Jó era um homem muito rico. No entanto, como lemos, em um só dia ele perdeu toda a sua riqueza.
Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Assim destruiu não só os animais, mas também o pessoal a serviço dele, desestabilizando-o financeiramente. Foi um golpe duríssimo sobre Jó. Tudo o que havia levado anos para ele alcançar tinha evaporado de uma só vez. O diabo atingiu em cheio toda a fonte da sua riqueza. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Que dor, meus irmãos, o patriarca Jó deve ter sentido. Eu não sei se vocês já tiveram a triste experiência de ser furtado. Não digo nem roubado, porque o roubo ainda tem o trauma da abordagem do bandido. Mas aqueles que já passaram por uma situação de furto sabem o que eu vou dizer. É uma sensação horrível. Você chega para pegar o seu carro, por exemplo, e ele não está lá. Ou vai pegar o celular na mochila ou em outro lugar e também não o encontra. É uma sensação muito ruim. Imagine viver o que Jó viveu. Muito difícil mesmo. A situação ainda é mais difícil porque a tragédia não era fruto de um erro de Jó. Não, ele não tinha feito um negócio arriscado, sem avaliar adequadamente os riscos. Também não tinha sido negligente no trato dos seus negócios. Também não era uma crise generalizada que estava vivendo o mundo como a que estamos vivendo. No caso de Jó, as calamidades que lhe ocorreram eram fruto da ação do maligno, conforme relatado na Bíblia. Aqui, meus irmãos, cabe fazermos uma observação importante. Nem sempre as coisas ruins que nos acontecem são fruto da ação do nosso adversário. Muitas vezes elas são apenas consequências de más escolhas que fazemos nas mais diversas áreas de nossas vidas. Dando um exemplo simplório, mas que serve como uma analogia e os irmãos podem empregar as suas vidas. Eu não posso andar distraído olhando o celular, cair em um buraco e me machucar e colocar a culpa no diabo. O diabo é sujo, procura sempre nos prejudicar, mas muitas vezes coisas ruins acontecem a nós, mesmo sendo filhos de Deus, por não vigiarmos, por não agirmos com prudência, com diligência. É preciso termos isso claro em nossa mente. O diabo atua, mas ele só atua até onde Deus permite. Mas muitas vezes as coisas que nos acontecem de ruim são consequência das nossas próprias atitudes. Mal Jó tinha recebido a notícia das suas perdas materiais e ele não teve nem tempo de pensar que não dava para piorar e ele recebeu a notícia de uma tragédia na sua família. Conforme lemos em Jó 1, 18 e 19. Enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com esta notícia. Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, na casa do irmão mais velho. De repente veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhes contar. Que situação, meus irmãos. Que situação terrível. Na série de ataques que Jó havia sofrido até então, nenhum deles havia sido tão doloroso como esse. Perder bois, jumentos, camelos e até mesmo escravos que faziam parte das posses de seus donos, sem dúvida causou grande sofrimento e tristeza a Jó. Contudo, isso ainda poderia ser suportável, pois ele ainda teria seus entes queridos, sua família. Lembremos que na sociedade oriental de então, e até mesmo hoje, a família tinha um papel de destaque na sociedade. Era motivo de orgulho dos patriarcas. A tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. O atingiu realmente no âmago do seu ser. Ele perdeu em um só dia seus 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, de forma calamitosa. Aqueles que por anos haviam sido alvo do seu cuidado, da sua dedicação, do seu amor, já não mais estariam com ele.
Não haveria nada mais trágico do que esse acontecimento. Perder um filho é calamitoso, algo que foge da ordem natural das coisas, mas perder todos de uma vez e de uma forma inexplicável é certamente devastador, irmãos. Impossível de descrever tal dor, que certamente transcende até mesmo o aspecto físico em uma situação tão triste como essa. Além disso tudo, Jó perdeu o apoio da sua esposa. Ela, assim como ele, também estava sofrendo todas aquelas aflições e, para ela, a dor foi tanta que, em um momento de fragilidade emocional, sugeriu a Jó que ele amaldiçoasse a Deus, abandonasse a sua fé e morresse. Vimos, irmãos, que Satanás havia destruído todas as coisas que cercavam Jó. Havia dizimado os seus bens e seus familiares. Apesar disso, o servo do Senhor permaneceu fiel e não blasfemou contra Deus em momento algum. O plano de Satanás havia fracassado, mas ele não se deu por vencido e pediu a Deus permissão para tocar na saúde de Jó. Relembremos. Então o Senhor perguntou: Você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal, e não perdeu sua integridade, apesar de você ter me instigado a prejudicá-lo sem motivo. Satanás respondeu: Pele por pele, um homem dará tudo o que tem para salvar a própria vida. Estende tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó 2, 3-7. Assim, Satanás feriu Jó, e ele ficou cheio de feridas malignas, desde a planta do pé ao alto da cabeça. O argumento de Satanás junto ao Senhor foi de que a tentação não tinha sido grande o bastante, pois ela só tinha atacado coisas externas a Jó e não a sua própria pessoa. A doença que acometeu Jó lhe provocou grande sofrimento, a ponto de este sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro para com ele raspar as feridas. Essa era uma prática que o homem antigo adotava quando se via acometido de uma grande desgraça. Ele ia para um monte de cinzas, um local considerado imundo, onde os inválidos costumavam ficar, e ali esperava a morte. Não há dúvida que, além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer categoricamente que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Há vários textos no corpo do livro que permitem fazer essa dedução, mas já no início da sua fala, em Jó 3, é possível perceber esse fato. Vejamos. Apagado seja o dia em que nasci e a noite em que fui concebido. Transforme-se esse dia em escuridão. Deus, lá do alto, o ignore, e luz nenhuma brilhe sobre ele. Domine esse dia a escuridão absoluta. Uma nuvem negra o cubra, e densa escuridão o encha de terror. Nessa pequena passagem e em tantas outras, fica claro, meus irmãos, o sofrimento que Jó estava passando. Apesar de ter mantido a sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia do seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Só debaixo de forte pressão psicológica é que as pessoas chegam a tal ponto. Portanto, meus irmãos, vimos até agora as tragédias que acometeram a vida de Jó. O sofrimento dele foi multifacetado. Foi físico, social, emocional e espiritual.
Ele viveu um período de dor, tormento e de grandes dificuldades. No âmbito físico, teve insônia, perdeu peso, tinha calafrios, dores nos ossos, a pele enegreceu e descascou, teve febre, furúnculos que coçavam. Socialmente, as pessoas o rejeitavam, zombavam e escarneciam dele, e até as crianças debochavam dele. Por isso não tinha alegria. Na sua angústia e amargura, sentia que estava na escuridão, e em desespero, todos os amigos e parentes o abandonaram. Diante de Deus, Jó estava espiritualmente sem esperança. Deus estava parado e aparentemente desinteressado em Jó, embora o sofredor clamasse por ajuda. Coloquei aí as referências, meus irmãos, para cada uma dessas situações que podemos encontrar a respeito de Jó no livro de Jó. Apesar de tudo isso, de todo esse sofrimento, Jó manteve-se fiel a Deus e não blasfemou contra o Senhor. A resposta de Jó a todo esse sofrimento nos serve de exemplo e inspiração. Jó era um homem riquíssimo, mas o seu coração não estava nas riquezas. Por isso, mesmo tendo perdido tudo, ele se manteve firme na fé. A confiança de Jó não estava no que ele possuía, mas no Deus a quem ele servia e a quem nós também servimos. Um Deus maravilhoso, onipotente, onisciente, onipresente, um Deus que é soberano, que é digno de adoração pelo que ele é, e que por sua misericórdia e sua graça nos ama apesar da nossa pequenez e das nossas falhas. A palavra do Senhor não condena em momento nenhum a riqueza. Diversos homens na Bíblia eram fiéis a Deus e muito ricos. Podemos citar como exemplo Abraão, o próprio Jó, Salomão, José de Arimateia e tantos outros. Como já vimos em outras oportunidades, o problema não está nas riquezas, mas sim no amor a elas. Como ensinou o apóstolo Paulo ao Timóteo na sua primeira carta, capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. O que a Bíblia nos ensina é que não podemos servir ao dinheiro, ser escravos dele, colocar a nossa confiança nele, a nossa esperança nele. Devemos servir ao Senhor. Nossa confiança deve estar em Deus, no nosso Salvador. Vejamos o ensinamento de Jesus em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. As riquezas, na perspectiva bíblica, trazem responsabilidade àqueles que a possuem, pois precisam, como mordomos do Senhor, administradores daquilo que é do Senhor, ser canal de bênção para aqueles que o cercam. Vemos isso no próprio exemplo de Jó. Vejamos Jó 29, 12 e 13. Pois eu auxiliava os pobres que pediam ajuda e os órfãos que precisavam de socorro. Os que estavam à beira da morte me abençoavam. Eu trazia alegria ao coração das viúvas. Quando somos abençoados com o Senhor, com riquezas, temos a responsabilidade de ajudar ao nosso próximo, de fazer a diferença na vida daqueles que estão ao nosso redor. Jó também nos ensina, irmãos, a lidar com a partida de pessoas queridas. Naturalmente, a morte abala nossas emoções e ficamos tristes, mas os servos do Senhor não se desesperam diante da morte, pois sabemos que Ele venceu a morte e que ela não nos separa definitivamente. Um dia estaremos todos novamente reunidos ao lado do Pai. E por isso o apóstolo Paulo nos instrui a consolar uns aos outros com essa verdade. Leiamos 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor,
Nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Aleluias. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. O apóstolo Pedro também traz ensinamentos acerca dessa esperança, a esperança da vida eterna e de como lidar com o sofrimento no tempo presente. Leiamos 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 7. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Portanto, meus irmãos, mesmo tristes pela partida de pessoas que amamos, quando essa pessoa é um servo do Senhor, não há motivo para desespero, pois sabemos que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos e estaremos com Ele para sempre. Muitos são os servos de Deus que, a exemplo de Jó, estão a sofrer as mais terríveis enfermidades. Temos vivido um tempo de pandemia, de dor, de sofrimento. É preciso saber, irmãos, que tudo está no controle do Senhor e que a nossa vida está em suas mãos. Nada acontece sem a sua permissão, por isso não temos o que temer. A dor e o sofrimento são passageiros. Enquanto aqui estivermos, todos nós iremos enfrentá-los, uns em maior grau que os outros, mas o Senhor não nos prova além das nossas forças. Portanto, mantenhamos firmes a fé naquele a quem servimos. A história de Jó e a forma como ele lidou com o sofrimento nos mostra que é possível perseverar em meio ao sofrimento. O apóstolo Paulo também deu testemunho disso em Filipenses 4, 11 a 13. Aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. É em Cristo, meus irmãos, que encontramos a felicidade, a razão para viver. Não naquilo que possuímos, nem mesmo na nossa família. São importantes sim, mas nada nem ninguém está acima do nosso Deus, do nosso Senhor e do nosso Salvador. Assim, meus queridos, na lição de hoje, vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, na família e na saúde. O patriarca suportou as dores mais terríveis e os piores desconfortos a que um ser humano pode ser submetido. Entretanto, reteve sua integridade. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades dessa natureza. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento, que era fazer Jó blasfemar.
o patriarca permaneceu de pé diante da provação. Que assim como Jó, nós possamos louvar ao Senhor, independentemente das circunstâncias. Por isso eu concluo com esse versículo que está em Jó 1:21, que possamos gravá-los em nossa mente e dizer como Jó: saí nu do ventre da minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, meus irmãos. Não é fácil, mas quando temos esse discernimento, temos a nossa fé fundamentada no Senhor, nós podemos sim fazer como Jó. O sofrimento é sempre difícil, nós somos carne, somos pó, e por isso precisamos estar com o nosso espírito fortalecido, a nossa comunhão com o Senhor fortalecida, para que possamos também passar pelos sofrimentos, sabendo que o Senhor está conosco. E essa esperança nos fortalece, nos ajuda na caminhada. Antes de orar, quero que você anote aí, para depois que nós orarmos, você possa meditar na letra do hino da harpa cristã, de número 262. Senhor, estás comigo em todo o tempo. Louve ao Senhor, medite na letra desse hino, e certamente o Senhor também vai falar ao seu coração, assim como Ele falou nesta manhã através dessa lição. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus por mais uma manhã de estudo na sua palavra. Nosso Deus eterno, ó Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque através da tua palavra nós sabemos que tu estás conosco, Pai. Tu permite, Senhor, sermos provados, temos a nossa fé provada, testada, Senhor, mas tu não nos abandona, tu estás conosco em todos os momentos, inclusive nos mais difíceis, meu Deus. E aí são nesses momentos que nós mais sentimos também a tua presença, Senhor, nos sustentando, nos fortalecendo, pois sabemos que de nós mesmos nós não podemos vencer, mas contigo somos mais que vencedores, Pai. Nos ajuda, Pai, ajuda a mim, meus irmãos, fortalece a nossa fé, desperta, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento para te buscar dia após dia, Senhor, para estarmos, Senhor, renovando a nossa aliança e a nossa comunhão contigo diariamente, Senhor, nos alimentando da tua palavra, Pai, falando contigo em oração, Pai, sendo sustentados diariamente com o alimento espiritual que vem de ti, alimento, Pai, que faz bem para o nosso corpo e faz bem para a nossa alma, Pai. Pai, toma a vida dos meus irmãos em tuas mãos, toma o dia de hoje, Pai, domingo, onde temos separado, Senhor, para estudarmos a Tua Palavra e para louvarmos e adorarmos o Teu nome, Pai. Nos ajuda, entregamos a Ti o nosso dia, Pai. Em nome de Jesus oramos e Te agradecemos, meu Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Um grande abraço meu e da Débora. Fiquem com Deus.